Mas hoje o assunto é madrasta, gente. Há 20 anos, a madrasta era a mulher que entrava na vida das crianças, em geral, na maioria dos casos, somente quando a mãe morria. Mas com o aumento do número de divórcios e de recasamentos, a madrasta passou a ser uma das peças principais das novas estruturas familiares. E, na maioria das vezes, de forma deslocada. Quem ganha o papel de madrasta hoje tem de encarar uma rotina familiar complexa e dinâmica. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o psicólogo Alexandre Bez. Tudo bem, Alexandre? O Adriano, você já foi madrasta alguma vez na vida? Eu já, sim, um pouquinho. É complicado. É complicado. Muito né? complicado. Desculpa, como é assim um pouquinho? Não, porque eu já tive namorado que tinha filhos de outros casamentos. Mas é muito complicado, porque você também se apega na criança. Exatamente. E aí também tem todo um ciúme do pai. Porque às vezes o pai, quando você é namorada, o pai em geral vê o filho uma vez por semana e a cada 15 dias no final de semana. Aí, naquele dia que ele vê que você fica com a filha também, por exemplo, uma vez por semana, a filha começa a se apegar. Se é menina, às vezes, começa a se apegar muito com a namorada. Exato. Aí, às vezes, o pai fica com ciúme. É muito complexo. Tem uma amiga Muito complexo. Não é, Olha só, Rony? é mais complexo ainda. Eu tenho uma amiga minha, que é uma cantora famosa, não vou dizer o nome, evidentemente, que ela ficou casada durante muito tempo com um empresário e ela se afeiçoou tanto à família dele que o neto dele chamava ela de vovó. Olha. O netinho. E ela, quando se separou, ela ficou até doente por se separar do neto, que não era mais Pois dela. é, não, é uma situação muito já. Porque Rony, você que madrasta, também tem que lidar. Eu nunca fui padrasto, mas a madrasta ou padrasto tem que lidar, no caso da madrasta, tem que lidar com a ex-mulher, tem que lidar com o filho que não é seu e que você vai se apegar a ele e numa eventual separação você vai sentir saudades da menina ou do menino que não tem nada a ver com a sua separação. Exatamente. É uma coisa muito complexa que o ideal é você não se envolver. E a criança nisso, sente, não se meter numa situação dessa. Não é, doutor? Eu acho que a criança sente como se fosse uma perda. A chegada da madrasta é como se estivesse roubando o lugar da mãe, né? Isso. É importante a gente entender, em primeiro lugar, como é que a madrasta entrou nessa situação familiar. Isso. Então, são duas opções só, não existe uma terceira. Ou é falecimento, ou é o desquite. Claro. Né? Então, é como o André falou, e hoje em dia a figura mudou um pouco, então não tem aquela conotação da maldade. Agora, é muito importante também a gente estar ciente da estrutura de personalidade desta nova figura. Né? Porque se ela for uma pessoa muito equilibrada e uma pessoa do bem, realmente esse complexo, todo esse conflito vai ser mais fácil de se trabalhar e dissolver. Não, mas quando nós falamos dessa questão da complexidade, é numa eventual separação da madrasta, do noivo, do namorado, do marido. Não entendi também, né? eu ia chegar lá. Então, aí é que está o problema, né? É o corte da relação. E você não tem direito nenhum. Não, não tem. Se ela for uma pessoa agregadora, né? Acho que ela consegue se dar bem, não é isso? E é complexo também do jeito que você falou, Alexandre, porque também depende como essa madrasta entrou no relacionamento. Isso, exato. Imagina se, por exemplo, essa madrasta foi fruto de uma traição do pai. O pai traía com essa madrasta. Nossa. Aí ela já entra com uma conotação negativa. Isso. Então, esse é o problema. E Né? você ainda tem que lidar com o que a mulher, ou a ex-mulher, no caso, vai dizer dessa madrastra. Isso depende muito de como essa ex-mulher reage, como ela lida com os filhos e tudo mais, né? Exato. E também a gente tem que ver assim, quando tem o falecimento da mãe, a gente está falando uma estrutura que é a mais sagrada que existe. Inclusive, se você veja bem, para pessoas hoje que não têm Deus ou que não têm alguma religião, o que todas as religiões falam? Siga pelo menos a sua mãe. Se você não quer seguir alguma instituição divina, alguma coisa assim, siga a sua mãe. Então imagine quando você perde essa figura. Claro, pai e mãe são figuras importantíssimas e insubstituíveis. Isso é muito importante. Mas às vezes acontece. Então, quando há esse falecimento, a criança não tem opção. O pai vai realmente casar, até porque o homem não tem condição de ficar sozinho, ele casa mesmo. Mas é melhor mesmo, eu acho, E aí ficar o tudo casal. influencia, né? Acho que até o tempero na comida, né? É, não tenha dúvida. A minha mãe fazia isso, Nossa. você não faz. Né? Olha, esse assunto é tão complexo, gera tanta pergunta. Vamos saber a opinião da população. O que as pessoas na rua pensam sobre a figura da madrasta? Você acha que, por exemplo, a madrasta um dia ela pode se tornar mãe, ela pode assumir esse papel ou não? Nunca? Não, nunca. Por quê? Porque madrasta é só uma mulher que junta com seu pai, independente do que for. Mãe é mãe, não tem como substituir. Acho que pode se tornar mãe, sim.
Vai da convivência dela com a família, né? E se for uma pessoa boa, por que não ter o lugar da mãe? Sempre madrasta, ela nunca vai substituir a mãe. Por quê, hein? Porque mãe é única. E sempre tem um interesse, ela quer o pai, não é o filho. Não deixa de ser importante, né, como a mãe, né, mas não é a mesma coisa que ser uma mãe, né. Acho que o madrasto tenta dar o carinho, mas não é a mesma coisa que a mãe, né. Eu acredito que dependendo da criação e de como ela estabelecer para a criança, ela pode assumir o papel de mãe. Uma moça ali falou uma coisa bem interessante, ela disse assim, os interesses são diferentes, ela não quer uma filha, ela quer o pai. Tudo é a postura mesmo, de como essa mulher entra na relação. Mais assim, para as pessoas entenderem, quando a gente está falando nessa instituição de madrasta, a psicologia hoje moderna ela tem 3 pontos que as pessoas processam mentalmente. Então, a gente tem que falar a fase inicial, a fase mediana e a fase final. Então, a fase inicial está relacionada à fantasia e aos desejos. É quando aquela madrasta entra na vida das pessoas, e aí tanto ela está carregada de expectativas e desejos, quanto as crianças e o próprio marido, né, o próprio pai. Porque é aquela fase onde todo mundo está se conhecendo e é carregado de ansiedade. A segunda fase, que seria a fase mediana, está ligado à realidade. Então, o que é? Quebra-se a ligação com a fantasia estabelecida na primeira parte e você tenta se estabelecer um vínculo mais ligado à realidade, onde aí você pode ter conflitos, você pode ter desavenças, especialmente se essa madrasta traz filhos dela também, né? Até porque as crianças vão ver que, opa, mas os filhos dela, será que vão ser melhores tratados do que nós? Isso também é carregado de conflito e realidade. Aproveitando a sua presença aqui, por que você não dá umas dicas, não sei nem se está na pauta aí, de dar dicas às pessoas que são madrastas, que têm esses filhos para cuidar ou se relacionar e que não está tendo um bom relacionamento com ele? Qual é a dica que poderia dar? Eu queria até, acho que o importante, não sei se é isso, se eu estou correto no meu pensamento, mas eu acho que o importante é a madrasta, quer dizer, aquela que chega, né, a uma estrutura familiar, ela deixar claro que ela não está substituindo a mãe. Corretíssimo. Né? Ela está substituindo os afazeres da mãe, vamos dizer assim, né? Isso. Exato. Especialmente na questão do falecimento, que aí isso para a criança pega mais. E completando, já vou responder a sua pergunta, a terceira fase é aquela onde se quebra as outras duas e aí sim se instaura toda a realidade e aí que pode começar os eventuais dramas, conflitos e aí sim que, respondendo a sua pergunta, dando dicas, a pessoa... Essas dicas a gente vai pedir para você dar no próximo bloco. A gente vai precisar fazer um intervalo. Gostei muito disso do que o Leão falou, sobre que a mãe a mãe é insubstituível. Tem até uma frase aqui da Roseli Saião, que é psicóloga também, que ela diz: a mãe é insubstituível. O que é substituível é o papel que a mãe exerce. Exato, porque a madrasta vai exercer este papel. Ela encara a persona e estabelece esse papel. No próximo bloco, o Alexandre Bez continua aqui com a gente falando sobre esse assunto, sobre madrasta. E no próximo bloco ele vai dar dicas para que a convivência seja melhor nessa complexa família que se forma com enteados, ex-sogras, ex-cunhados, filhos de vários casamentos, tá bom? Fique aí com a gente que a gente volta no próximo bloco.